Batismo é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Nós a temos em Mateus 28:19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É importante que a gente saiba a respeito do batismo, mesmo nós, ou quem já foi batizado, precisa saber algumas coisas referentes ao batismo. Entender cada vez melhor essa questão tão importante para quem decide seguir Jesus. É importante porque Jesus, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Então, é tão importante que na comissão, Jesus já incluiu a ordenança do batismo. Então, é preciso que a gente saiba um pouco mais sobre isso. Na introdução, nós dizemos: o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, deixou a sua carta testamento. Nela está expressa a sua vontade, ordena a seus seguidores que façam novos discípulos, e o ensino bíblico nos parece muito claro. Temos o exemplo de João Batista. João Batista é o primeiro personagem do Novo Testamento a praticar o batismo. A gente vê isso em João, capítulo 1, versículo 19 a 23. E ele o faz na base de mudança de vida, ou seja, o arrependimento. Está em Mateus 3, de 1 a 12. Então, o que fazia João? João batizava as pessoas à proporção que elas demonstravam arrependimento. Porque, na verdade, irmãos, a gente tem que batizar pessoas que demonstram arrependimento. Não é só porque a pessoa participa da igreja que você vai, você tem que se batizar. Ela participa da igreja, mas não tem na vida dela, muitas vezes, sinal, evidências de uma pessoa arrependida. Então, não batizar uma pessoa que é arrependida é um erro, assim como batizar uma pessoa não arrependida também é um erro grave. João, o que ele fazia? Ele pregava daquele jeito dele, da forma dele, e parece assim que a mensagem de João Batista era um pouco forte, e as pessoas se arrependiam ali, analisavam suas vidas, e ele os batizava. Era o batismo de arrependimento. Ele conclamava o povo a se arrepender, anunciando que o reino de Deus estava próximo, porque ele já sabia que Jesus estava para entrar em cena. Então, assim, João começou a realizar o batismo, apontando já para o reino de Deus que estava às portas. Mas é interessante que a gente saiba que pessoa deve ser batizada, quem deve ser batizado, ou quais são as condições para uma pessoa ser batizada. Veja só, biblicamente só existem duas condições. Só duas condições. Qual é a primeira? É crer no Evangelho. E a segunda é se arrepender. Entendeu? O que a pessoa tem que fazer? Crer no Evangelho. Depois disso, se arrepender. Porque tem pessoas que não acreditam no Evangelho de jeito nenhum. Isso tudo é mentira, isso é conversa, tal. Não acredita. Mas depois, vai passando o tempo, acontecem muitas coisas, situações,
às vezes levam a pessoa a acabar acreditando, passar a acreditar no Evangelho, mesmo quem não acreditava. Mas mesmo assim, acreditando, a pessoa não se arrepende. Quer dizer, agora ele acredita no Evangelho, mas não se arrepende dos pecados nos quais ele vive. Então essa pessoa, ela não pode ser batizada. Para ser batizado tem que crer e arrepender. Ficou claro isso aí? Missionário, e que mais outra condição deveria existir ou exista para a gente batizar alguém? Nenhuma. Biblicamente, nenhuma. Qualquer outra condição que o líder da denominação coloque é humana, é uma questão humana, um critério humano, é um critério da organização, mas não é uma condição bíblica. Não é que a Bíblia esteja exigindo aquilo. É por alguma razão o líder da denominação, aquela organização, a direção, achou por bem estabelecer alguns critérios. É bom que se entenda isso, porque às vezes a pessoa faz parte da igreja X, aí aprende lá que, por exemplo, se a pessoa vive junto, não é casado, não pode ser batizada. Aprende isso. Quer dizer, mas aonde é que a Bíblia diz isso? Aonde é que a Bíblia coloca essa condição que a gente não encontra? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem for batizado, aquele que crê, se arrepender, deve ser batizado. Mas se ele viver junto e for casado, não. Se ele viver junto e não é casado, não. Está na Bíblia? Não está na Bíblia, irmãos. Entendeu? Agora, sim, isso aí não é da nossa conta. Há denominações que fazem assim, agem dessa forma, mas eu quero que fique claro que isso é uma questão de organização, de cada organização, de cada instituição. Não é uma questão bíblica, entendeu? Não é uma questão bíblica. Então, a tua igreja batiza a gente em pecado? Batiza em pecado? Como é assim? Jesus disse para a gente pregar o Evangelho. Quem crê e se arrepender deve ser batizado. Não se pode negar a água do batismo para quem se arrependeu, para quem creu no Evangelho e se arrependeu. Amém? Missionário, você está dizendo que casamento não é necessário? Eu não estou falando sobre a importância do casamento, eu estou falando sobre batismo nas águas. Se eu fosse falar sobre casamento, eu escreveria até um livro. Mas o assunto que a gente está falando é sobre batismo nas águas, certo? O casamento tem o seu lugar e a sua importância, enfim, mas não é correto, não é bíblico a pessoa misturar essa questão de vida civil ou conjugal e colocar como condições para o batismo, porque biblicamente não são condições. Quais são então as duas condições para ser batizado? Crer no Evangelho e depois se arrepender. Não se batiza a pessoa porque fica emocionada. Até um irmão me perguntou, eu estava dando estudo, o irmão me perguntou assim, mas missionário, se de repente a gente está pregando o Evangelho, e aí a pessoa fica desejosa de se batizar, a gente não pode batizar aquela pessoa no mesmo dia? Bom, aí cada caso é um caso. Tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que estão aqui e a gente pergunta, você já aceitou Jesus? Participa, conta testemunho. A gente pergunta, quem quer batizar? Às vezes até dá aula de batismo. Vai ter aula de batismo tal dia. A pessoa não se interessa, não levanta a mão, né?
vive, pelo que a gente acompanha, não dá bom testemunho como cristão, não tem evidências de uma pessoa nascida de novo, aí quando chega no dia do batismo, essa pessoa também vai. Quando vê os outros batizar, e aquela alegria toda, aquele momento, aí ele começa a chorar e se emocionar, quer também ser batizado. Eu também quero. Não, negativo. Quer batizar agora por que razão? Negativo. Porque você tem tempo, oportunidade para mostrar que você realmente quer servir a Deus. A gente convida. Quem quer batizar? Quem já quer receber o batismo nas águas? A pessoa não quer. Não, ainda não, vou pensar mais um pouco. Acho que é muita responsabilidade. Não, vou deixar para outra vez. Tem pessoas que dão o nome tudo direitinho, quando é no dia, ele não aparece. Então essa pessoa, a gente não pode, digamos, se de repente ela resolve batizar, não, meu irmão, aguente mais um pouquinho, espere mais um pouquinho, vai ter outro batismo, você vai participar da vida cristã, você vai aprender mais a palavra de Deus, vai aprender mais sobre o batismo, e aí na próxima oportunidade você batiza. Por quê? Porque ela, tendo a oportunidade, não quis. Então não adianta a gente batizar uma pessoa pela emoção, que na realidade não terá efeito de batismo. É só um mergulho, é só molhar a pessoa e nada mais. Como muitos aqui já foram molhados, mas não foram batizados. E o diabo ele é tão mesquinho, tão baixo, ele joga tão baixo, que o diabo ainda consegue pôr na cabeça das pessoas assim, olha, tu não te batiza, porque a pessoa quando batiza, olha, fulano de tal era uma benção, depois que batizou até se desviou. Quer dizer que o batismo então faz mal, irmãos? A pessoa quando batiza piora, Estou falando, irmãos, estou perguntando, a pessoa quando batiza piora? O batismo é para piorar a vida da pessoa? Não, irmãos. Batismo é uma bênção. Tudo que Jesus mandou a gente fazer é para nosso benefício, é uma bênção para nós. No mínimo, uma bênção para nós. Amém? Tudo que Jesus nos mandou fazer. O que acontece é que a pessoa, mesmo antes de receber o batismo, ainda não era uma pessoa totalmente, com o seu coração totalmente entregue para Deus. Não era uma pessoa nascida de novo, realmente. Não foi o batismo que fez ela sair, não. Ela ia sair, ou batizada ou não, ela ia sair mesmo. Não foi o batismo. É igual a pessoa que já tem, digamos assim, um problema conjugal. Não se dá bem com o marido ou com a mulher. Já há muitos anos. 10, 20 anos, tal. E aí, nesse percurso, nessa trajetória, ele vem e começa a participar da igreja. Aí está com 1 ano, 2, 3 anos na igreja, e aquele problema de vida conjugal que já vem há muito tempo, não é resolvido, vai se acentuando cada vez mais. Aí chega um ponto que aquele casal se separa. O que o diabo põe na cabeça das pessoas? Olha, tu está vendo fulano de tal? Foi para a igreja até a mulher largou. Então foi para a igreja até o marido largou. É por isso que eu não gosto. Está entendendo? Mas só que não foi a igreja que fez ele largar a mulher dele. Não foi a igreja que fez ela largar o marido dela. É porque já tinha uma vida que não prestava há muitos anos. Ele vindo para cá, para a igreja evangélica, para a católica, para o muçulmano, para o Seixonoê, para onde quer que fosse, ia chegar nesse ponto do desligamento. Ia se acabar mesmo aquela vida conjugal, que já não vinha prestando há muito tempo. Não foi a igreja que não fez prestar. A igreja, ela trabalha e opera em nome de Jesus, é a restauração das famílias. Entendeu? Igreja não destrói família de ninguém. Igreja orienta as famílias, reestrutura a sociedade. Infelizmente, o governo não vê isso. Mas ai da nossa sociedade se não fosse o trabalho que a igreja tem desempenhado.
A igreja promove reconciliação entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais. Destrói as raízes de amargura, de ressentimento, de ódio que vem passando de geração para geração. A igreja faz isso. Amém? Então a igreja, as pessoas, o diabo usa a mentalidade fraca, que não tem fundamento na palavra de Deus. Olha aí, viu? Foi para a igreja, aconteceu. Largou até o marido. Mas não foi a igreja que fez isso. Assim a questão do batismo. Estou fazendo uma ilustração de uma coisa que já se tem experiência. O batismo, ele não é para piorar a vida de ninguém. Ele só melhora, é uma bênção. Agora, infelizmente, tem pessoas que são batizadas e elas, porque não se apegaram a Jesus de verdade, mais cedo ou mais tarde elas vão deixar mesmo. Mas não foi o batismo a causa. Deu para entender isso, irmãos? Deu para entender, né? O batismo de Jesus. Durante o ministério de João Batista, entre os candidatos ao batismo, surgiu o próprio Jesus. Foi uma grande surpresa para João Batista. Não quis batizar Jesus, pois este não tinha de que se arrepender, enquanto que João Batista tinha. Porém, Jesus insistiu, convinha cumprir toda a justiça, sendo o batismo de João Batista para os arrependidos, e não tendo Jesus do que se arrepender, por que teria feito questão de ser batizado? Levando sobre si os pecados dos arrependidos, salvos, estes haveriam de segui-lo. Passou pelo batismo não devido ao seu arrependimento próprio, mas apontando o caminho a seguir aos arrependidos cristãos. Foi à frente, cumprindo toda a justiça, e para que todo o cristão o imitasse. Eu sempre digo que Jesus, ele deu exemplo em tudo, né? Evangelho de João, capítulo 13, ele diz, em tudo eu vos dei o exemplo. Quando Jesus também aceitou, se submeteu ao batismo, ele estava dando um exemplo. Porque tem gente hoje que ainda levanta argumentos para não batizar. Acha que é desnecessário batizar. Agora imagina se Jesus não tivesse aceito o batismo, irmãos. O que eles iam dizer? Acho que não é tão importante assim, né? Jesus se batizou. Jesus não se batizou. E Jesus, que sabe tudo, né? Onisciente, ele disse, não, eu vou para cumprir toda a justiça, para servir de exemplo, com certeza. Então deixa João, porque João sabia que Jesus era o Filho de Deus. Jesus não tinha pecado. João disse assim, o Espírito Santo revelou para ele disse, esse é o que tira o pecado do mundo. Jesus não tinha pecado, ele tirou o pecado do mundo, é diferente, né? Que maravilha. Quer dizer, mas só que quando ele chegou ali, ele queria dar exemplo da importância do batismo, de se cumprir toda a justiça de Deus, porque a justiça de Deus ia punir todos os pecados da humanidade na vida de Jesus, sobre Jesus, como puniu. Ele recebeu toda a penalidade que deveria ser sobre nós, Jesus assumiu. Amém? Então, é como se ele já estivesse, né? Ele já estivesse, de certa forma, ali dando um sinal do aniquilamento, do cancelamento de toda essa acusação que nós estávamos sujeitos a ela. Não tinha remédio para nós, irmãos. Não tinha remédio para nós. Não tinha escapatória para nós. Nós já estávamos condenados por causa dos nossos pecados. E o que Jesus fez? Nos resgatou. Amém? O que Jesus fez, irmãos?
porque não tinha mais jeito para nós. E ali, a gente sabe, mais tarde o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, explicando, ele diz que o batismo figura uma espécie de sepultamento. Por isso que é interessante também a questão de, sempre que possível, a gente batizar mergulhando as pessoas. A origem da palavra batismo é mergulho. Então, batizar é mergulhar. Amém? E esse ato do mergulho, que geralmente, como nós fazemos, que é pegando o candidato ao batismo e deitando de costas dentro d'água, é exatamente porque a Bíblia diz que simboliza um sepultamento. Até hoje eu ainda não vi sepultar ninguém de nariz para baixo. Já viram alguém assim? Viram sepultar, colocaram a pessoa de nariz para baixo? Já viram? Não. O sepultamento é de costas, né? Então, a Bíblia fala que o batismo é um sepultamento. Então é por isso que a gente faz dessa forma. Deita de costas e depois a gente traz a pessoa de volta, porque também a Bíblia nos dá a entender que o batismo simboliza, quando a pessoa sai da água, uma ressurreição para a nova vida. O que significa isso? Foi sepultado o velho homem e ressuscitou um novo homem. Por isso que uma pessoa, irmãos, quando ela se decide batizar, é para ela ser melhor. Amém? Se ela já era um bom cristão, de bom testemunho, agora deve melhorar. Se já dava frutos, agora vai dar mais ainda. Se já era dedicado, obediente, esforçado, agora mais ainda. Amém? Por quê? Porque uma nova criatura, uma pessoa realmente nascida de novo, ressuscitada como uma nova criatura, ela vai produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, de uma pessoa arrependida, de uma pessoa cujo coração está convertido. Isso é muito distante de apenas participar da igreja. Nós precisamos mesmo ser novas criaturas. Amém? E é isso, então. Não se deve jamais batizar pessoas. É bom para nós, líderes, obreiros, que conduz trabalho, que conduz grupos, coordena redes, observar as pessoas que não estão evidenciando uma transformação e que, na verdade, ainda não deveriam ser batizadas, porque não há transformação. Eu até estava falando que tem uma certa denominação aí, que ela chega assim, digamos, chegou aqui nessa comunidade, nesse bairro, aí exibe, eles têm vários filmes, exibe 30 dias de filme, 30 noites. Faz aquela coisa, aquela campanha, sai convidando todo mundo, faz 30 noites de filme. Quando dá no final daquela série de filmes, quem quer batizar? Quem quer ser batizado? Aí vai e batiza. Todo mundo que ergue a mão ali é batizado. E aí já passa a ser membro daquela denominação. Quer dizer, isso não está correto, irmãos. Batizar pessoas que não evidenciam nenhum compromisso. A gente tem que batizar pessoas que querem compromisso com o reino. Amém? Pessoas para quem realmente o céu lhes interessa. A gente não está só atrás de batizar para fazer mais um no hall de membros. Entendeu? É interessante que a pessoa batizada, ela saiba que a partir daquele momento, muito mais a instituição, a denominação que a batiza, vai contar com aquela pessoa. Porque a gente tem o costume, nós, líderes evangélicos, que nós consideramos membros aqueles que já são batizados nas águas.
Quando a pessoa aceita Jesus, ele é apenas congregado na instituição. Na instituição, ele é apenas um congregado. É membro do corpo de Cristo? Claro, se ele aceitou Jesus, não somos nós que vamos dizer que ele não é corpo de Cristo. Mas, da instituição na terra, a gente só conta como membro com direitos e deveres a partir do momento que ele batiza. Amém? Então, o que acontece? Quando a gente batiza uma pessoa, a gente vai contar, nós contamos com aquela pessoa como um membro que vai assumir seus direitos, deveres, prerrogativas dentro da instituição, vai zelar por aquele ministério, por aquela obra. Alguns se destacam, têm aspiração ao ministério, a gente vai investir nisso, enfim. Mas tem pessoas que batizam e não estão nem aí para a denominação. Também é errado, irmãos. Você agora, como membro da denominação, deve ser o primeiro a demonstrar maior amor, cuidado, zelo, respeito, zelar pela imagem da obra onde você faz parte, entendeu? Não é idolatrar, mas zelar é importante, amém? É o lugar onde você serve a Deus, Deus lhe chamou, Deus tem lhe abençoado, e você deve ter carinho, consideração, respeito e zelo por esse lugar, por essa instituição onde Deus está trabalhando na sua vida. Amém? É importante que a pessoa, quando é batizada nas águas, saiba disso, tenha essa consciência. Que agora você se empenhe muito mais do que antes você fazia. Amém? Alguma pergunta sobre batismo? Não. Não, porque a pessoa, quando ela é batizada, consciente do batismo, sente-se batizada em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A Bíblia diz que o batismo é um só. Então não há necessidade de se repetir. Agora, eu oriento, quando a pessoa, em algum dia na vida, desceu as águas do batismo, mas ela não tinha consciência, porque muita gente, infelizmente, tem pessoas que descem as águas sem noção do que está fazendo, irresponsavelmente. A palavra é dura, mas é a verdade, irresponsavelmente. E aí o que acontece? Faz aquela coisa, eu já encontrei várias pessoas, nenhuma nem duas, que chegaram para mim e disseram: missionário, eu não me senti batizado, não me sinto batizado. Então, nesse caso, eu oriento que a pessoa seja batizada, porque até então ela só foi molhada. Então, agora você está consciente? Tá. Quer compromisso? Quero, pois vou lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aí se desviar, voltar de novo, batiza de novo? Não, já foi batizado. Já sabe que é batismo, já fez isso uma vez com consciência, não precisa ser batizado de novo. Amém? Em nome de Jesus. É também interessante a questão do batismo, ser em água corrente ou não. Tem segmentos, existem segmentos que não batizam em tanques, ou onde a água não seja corrente. Não batizam em tanques, por exemplo, né? Nós já fazemos assim, nós, Missão Nova Vida, fazemos da seguinte forma. Nós entendemos que deve ter água o suficiente para que o candidato seja mergulhado, né? Para não se distanciar da informação, da ideia original, que é sepultamento. Então, que haja água necessária, água suficiente, que se dê para mergulhar o candidato. Amém? Não necessariamente que se tenha que colocar em água que seja corrente.
Tem até alguns, não, mas por que João Batista batizava as margens do Rio Jordão e era na água corrente? Mas se a gente for ver assim, então a gente vai ter que viajar para Israel para batizar exatamente lá no Rio Jordão, não é? Vamos ter que viajar para lá. Já teve alguém que disse, não, eu não batizo no tanque, porque a gente batiza para lavar os pecados. Aí vem o primeiro, a gente batiza. Aí fica o pecado daquele. Vai batizar outro, o pecado em cima do outro. Aí vem, mergulha dentro do pecado do outro. Na minha igreja não se faz isso. Entendeu? Entenderam ou não entenderam? Então quer dizer, mas nós não pensamos dessa forma, né? Não pensamos porque é uma simbologia, é um ato simbólico com a sua devida importância espiritual. E é semelhante à questão da ceia, porque tem pessoas que querem até fazer o pão sem fermento, para naquela hora comer, que o pão não pode ter fermento. Quer dizer, não pode naquela meia hora da ceia, não pode comer pão com fermento. Mas 365 dias, 2, 3 vezes por dia, come pão com fermento. Porque o fermento simboliza o pecado. Quer dizer, 365 dias, vezes 2 ou vezes 3, não é pecado, só naquele momento. Se o pão com fermento é pecado, então eu não quero comer ele nunca mais, não é só na hora da ceia. Entendeu? Tem que entender muita coisa assim que puseram na mente do povo, é terrível. E não sai, esse negócio é horrível para sair. Tem que se entender o seguinte, o pão e o vinho, a gente apresenta a Deus naquele momento, ele tem o sentido espiritual, é um ato simbólico, mas passando aquele momento, é pão comum e vinho comum. Se a não, mas é o corpo de Cristo. Assim, aí você vai fazer o quê depois da ceia com o corpo de Cristo? Vai jogar no lixo o corpo de Cristo? Tem que entender, irmãos, tem que entender. Isso são atos simbólicos revestidos de importância espiritual no momento da solenidade, no momento da cerimônia, no momento da ministração. Amém? Passou aquele instante, são elementos comuns. Entendeu? A gente precisa saber também dessas coisas.